Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Roure, estou aqui no canal da Marley Ribeiro. Vamos bater um papo hoje sobre ego. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Então, Marley, dê oi, pessoal, aí. Oi, pessoal, e aí, vamos junto aí conhecer o nosso próprio ego? Vamos falar então sobre o ego, Marley. O que que é o ego, na verdade? O ego é uma formação, um programa que nós recebemos desde quando a gente veio para esse planeta. Você acabou de nascer. A sua primeira consciência foi sua mãe, seu pai, sua família, né? E você foi programada, né? Programado o seu eu, porque você é criança, então tudo que falaram para você de certo e errado, a religião, a escola, os seus professores, né? Tudo que você validou como identidade, você construiu uma pessoa, né? E você não é essa pessoa, nós somos um ser espiritual que viemos nessa experiência humana para um propósito. Só que chegamos aqui, nos perdemos na caminhada. Então, a gente se identifica tanto com esse personagem, Marley, porque eu não sou Marley, eu estou Marley, é diferente, né? Então, eu tenho um propósito aqui na Terra. Todos temos, né? E o meu propósito é deixar esse planeta melhor do que eu encontrei e sair daqui melhor do que eu cheguei. Mas para isso, a gente precisa quebrar muitos paradigmas, né? Porque a gente acredita que o que a gente recebeu de programa é a nossa verdade. Né, e a gente vai crescendo e vai percebendo que existem outras verdades. E o mais, assim, fantástico para mim foi quando comecei a estudar as palavras de Jesus Cristo, porque Jesus deixou os códigos, né, e eu sempre procurei Deus na igreja, fora de mim, né, e daí ele falava: "O reino de Deus está dentro de vós". Só que quando a gente começa a procurar dentro, começa a ter o choque com o seu eu, aquilo que você aprendeu, né, com aquilo que você está buscando. Então, quando não bate, o nosso ego é muito forte, ele não quer mudar, entendeu? O nosso ego sempre justifica a nossa insanidade com a insanidade do outro. Como seria isso? Vamos supor que você fala alguma coisa que eu não goste e eu vou bato em você. Então eu justifico a minha insanidade com a sua. Eu falo: "Eu só bati porque, né, porque você falou que eu não gostei. Se você não tivesse falado, eu não tinha batido". Então a gente está vivendo assim, só ego, né. Então eu acredito que a gente precisa voltar para dentro da gente, fazer o que Jesus falou, né, porque a gente procura muitos mestres fora de nós, e Jesus é o maior mestre que já existiu, ele deixou o caminho, ele nunca tirou o nosso poder, né, e eu percebo as pessoas, sabe, assim, hoje eu tô até bastante sensibilizada com isso, porque a gente não tem mais tempo. Você pode perceber que tudo o que você fizer agora vai voltar muito rápido para você. Então gente, ó, para de julgar as pessoas. Sabe, para, entendeu? Para de libera o ódio do seu coração, não tem mais tempo. Qual frequência você quer ir? A frequência do amor? Entendeu? Examine dentro do seu coração. O que está acontecendo dentro de você? Sabe? As doenças, o que são as doenças? É o corpo falando para você que você está alimentando pensamentos e sentimentos que não são bons. Como seria hoje você falar, não, eu libero o que está causando isso? Pergunta para o teu corpo. A gente não faz isso. A gente acha que é sempre algo de fora que está fazendo isso com a gente. Então a gente não assume a responsabilidade. Eu acho como espírito que somos, né, numa experiência humana, nós estamos na contramão. A humanidade está na contramão. E Jesus, entendeu? Já disse. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, pode ver, quando você faz uma coisa errada, a coisa volta muito rápido para você. Só não está percebendo quem não quer olhar. Então a gente tá olhando muito pra fora e a gente tá precisando, gente, sabe, de mais amor, sabe, de mais compreensão, porque quando o outro erra, a gente condena, a gente não estende a mão. Então como que a gente vai, como humanidade, melhorar? Porque somos todos um, não estamos separados de ninguém, não estou separado de nenhum irmão, não estou separado de você,
Então, como que a gente deve proceder quando uma pessoa faz algo que não é legal pra gente, né? Eu não vou revidar isso com raiva, eu não vou como que eu posso curar isso? Então, como seria você perguntar? Porque toda a experiência que você está experienciando, se você escolher falar: "Não, eu vou tirar algo de bom dessa experiência. Eu vou agradecer tudo que está na minha vida, tudo que eu tenho", né, e por que que isso vai elevar a sua frequência? Você vai começar a perceber a armadilha que é, sabe, ficar alimentando sentimentos que não são bons para você. Você fica depressiva, você fica com raiva, você fica com ódio, a sua vida para. E sem contar quando você vai buscar ainda esse alívio na comida, né, eh, em droga, enfim. O que que você vai estar ganhando com isso? Porque você não está querendo olhar para dentro. Então, quando você olha para dentro, as coisas vão melhorar na tua vida. Mas Marley, deixa eu entender. Como que é assim? Tá, a gente tem que olhar mais pra dentro. Mas como que eu, uma pessoa que eu tô citando um exemplo de, assim, não que seja eu, mas assim, a pessoa que tá vendo esse podcast aqui. Como que ela vai ter esse despertar de olhar pra dentro se ela não tá conseguindo sair daquele buraco ali, desses pensamentos, dessa energia, dessa frequência? Como que ela consegue? Ela consegue, na verdade, se perceber nisso e ter essa consciência e querer sair, conseguir sair disso? Sim, porque ó, nós somos co-criador da realidade. Se você está num lugar, se você está vivendo uma experiência, é porque você está colocando o seu foco, né, nessa experiência. Então você está criando essa experiência. Então você tem que perceber os pensamentos que estão por trás dessa experiência. Por exemplo, alguém fez algo para você e você está julgando a pessoa. Ai, aquela pessoa é isso, eu vou me livrar dela, não sei o quê. O que que você está processando aí? É a sua sombra. Então, a sua sombra destrói você. Ninguém aqui fora tem esse poder, mas você, a sua sombra tem. Então, o que que você deve fazer? É olhar, não fugir, né? E sua sombra vai falar: olha, você, que nem, por exemplo, você vê pai, filha, marido, né? Esposa. Então, você fica com raiva da pessoa. Então, você faz o quê? Ah, fez isso pra mim, eu também vou ignorar. Às vezes fica, não olha, sabe? E põe aquela energia ruim dentro de casa. E os seres negativos amam isso, né? Porque você deixa um ambiente, né, pesado. Então, se você fala: "Pô, você tá com problema?", a pessoa passa o dia inteiro, às vezes perde final de semana, perde mês, entendeu? Não olhando pra cara um do outro. Fala: "Pô, deixa eu resolver. Ah, não gostei do que você fez, isso, aquilo", né. Conversa, mas não, é ego com ego, então não tem acerto. Porque o ego quer estar certo. Ele não quer ser feliz, o ego não quer que você seja feliz, ele quer ter razão. Então, como você sabe quando você está no seu ego ou você está no seu eu superior? O seu eu superior quer paz, quer alegria, porque é isso que é a sua essência. Somos, né, essências divina. Então, só que daí o que que você faz? Não, é o seu ego, você fica julgando, cobrando. Eu acho que a humanidade precisa parar de julgar, porque toda essa energia negativa que a gente acha que não tem força, que nós estamos mandando para o todo, nós estamos destruindo o planeta. Sabe, e não temos mais ordem, a ordem mariana da Maria, né, de Maria já até está dando esse sinal aí, não sei quem acompanha a ordem mariana, né, Não, não sei o que é. a ordem mariana são seres divinos, porque assim, quando Cristo, ele falou: "Esse planeta vai ter que começar de novo", e, né, e Maria, ela falou: "Não filho, vamos dar mais um tempo para a humanidade melhorar, eles vão conseguir", porque ela é super amor incondicional, e ele ouviu esse pedido. Né, e isso tá rodando, só que muita gente não tá percebendo isso, não busca isso, não busca esse outro conhecimento, busca só o conhecimento que a religião deu, mostrou esse caminho, né, mas esse caminho é o coração. Então, tudo está codificado dentro de você. Porque é interessante se você imaginar, por exemplo, Jesus tinha 33 anos quando ele foi embora, e nós temos 33 vértebras, né, será que isso ele deixou dentro da gente o código. A consciência crística dele. E todo mundo está procurando fora. Está esperando ele vir salvar. Ele já salvou.
Mas você está olhando para isso? Você está vivendo o seu dia a dia no amor, na verdade que ele deixou? Não, nós somos programados, né? E a gente está nesse programa, a gente acredita ser humano. E nós não somos humanos. Nós estamos humanos. A única certeza que você tem é que você vai embora. Então, o que que eu diria? Gente, a gente não tem mais tempo. Ou a gente faz a nossa reforma íntima, olha para dentro e destrói todo o mal que está dentro da gente, ou a gente vai sucumbir como espírito. Entendeu? Nós vamos para um lugar de acordo com a nossa frequência, né? Então, se a gente não frequenciar amor, a gente não jamais vai, entendeu? Para um lugar quando a gente sai desse corpo. Então, e você está tendo essa oportunidade nesse corpo de ascensionar, né? De despertar. Então, a maioria está preocupado, entendeu? Com as coisas mundanas. Então, o que que eu diria? Vai buscar a sua parte espiritual. Entendeu? Jesus já falava: busque o meu reino e o resto lhe será acrescentado. E o reino está dentro de vós. E ninguém quer olhar para dentro. Todo mundo quer resolver o problema aí fora, na matéria. O ego planetário é muito forte, gente. Isso que eu percebo. Sabe, como terapeuta, o ego é muito forte. Eu vejo relacionamentos, casais de anos, viveram 30 anos, chega um momento, um quer destruir o outro. Sabe por que quer separar? Por que não separa numa boa, né? Vamos dividir o que é bom para você, bom para mim. Não. É um ódio tão grande. E isso vai levar o quê? E aí, tudo que a gente está emanando para o planeta está recebendo. E a gente. Bom, então é tudo que está aí fora, nós que estamos criando. Tenha consciência disso ou não, nós que estamos criando. Agora, o que que a gente quer criar, né? Que vida você quer viver? Que mundo você quer viver? Então eu percebo muita gente com ansiedade, com isso. Então, a pessoa, você educou seu cérebro a ser ansioso, né? Porque você não ficou ansioso da noite pro dia. Então são vários pensamentos, sentimentos que você foi alimentando aí, que a ansiedade hoje é o mal do mundo, né? Então, por quê? Porque você educou seu cérebro assim, mas você pode também deseducar, né? Então, quantos milagres a gente não vê acontecer? Jesus mesmo já disse pra gente, mas não, a gente. E o medo, então? É a maior prisão que tem. A pessoa, eu vejo, percebo, ai, Marlene, sabe que eu tô fazendo meditação assim, aí de repente vem uma coisa ruim, não sei o quê. Falei, viu, vai com a sua luz nessa sombra, mergulha com a sua luz, você é luz. Mas daí a pessoa para, por quê? Porque ela não sabe nem quem é ela mais. Porque quando você vai atravessar o seu vale da sombra, né, quando a pessoa tem medo, ela para, entendeu? Ela não quer olhar. Eu sei que é um caminho difícil para quem não tem consciência, mas nós temos que despertar, gente. Então, se você não despertou ainda, se você não tem consciência, vai para o caminho interno. Vai, porque não tem mais tempo. E quem não acredita, assim, tipo, em terapia ou até mesmo o que você tá falando, como que ela vai despertar? Acreditando nela mesma. Como? Acreditando nela mesma. Porque você sabe o que você está sentindo. Se você está sentindo coisa ruim, você está criando coisa ruim. Se está sentindo coisa boa, o templo de Deus é você. O que sai de você só pode voltar para você. Você não precisa buscar fora. O propósito aqui é buscar justamente olhar para você. A terapia serve para isso, para você olhar para você ir se desconstruindo. Porque na realidade você já é divina. Então você só precisa lembrar, né? Quem você é, da onde você veio, o que que você está fazendo aqui? O que que tem sentido para você? Então, se você não está tendo uma vida legal, está na hora de você parar, olhar. Como que eu estou criando essa realidade? Não precisa acreditar em ninguém. Quando está em você, o seu corpo está te mostrando, os seus sentimentos estão te mostrando. E como que você quer resolver isso? Se você não consegue sozinha, busque ajuda. Senão você vai ficar, sabe, virando em volta e não vai sair do lugar. E vai ficar retroalimentando essa energia e a sua vida
E a sua vida não anda, não anda, não adianta, porque se você fica bloqueado. Porque nós temos os nossos chakras, né? Então, cada chakra que nós temos no nosso corpo, ele é responsável, né, por uma energia que a gente sustenta, né? Que a gente consegue fazer a conexão. Então, quando tá tudo bloqueado, a pessoa acha que a vida é isso aqui. Vai acabar aqui e acabou. E se ela acredita nisso, ela vai ficar em baixa vibração. Muitos espíritos ficaram, né, no umbral por causa disso. Entendeu? Porque você não precisa acreditar em nada fora de você precisa acreditar em você, você está sentindo. Então faz a pergunta, quem está sentindo? Quem sou eu? Eu sou que está falando ou que está ouvindo os meus próprios pensamentos? O que está acontecendo dentro de mim? Né? Porque o fora é reflexo do dentro. Então a gente sempre projeta. Ó, gente, vamos buscar amor. Mas primeiro o amor próprio, o amor incondicional. Então, faça, seja o que for que você fizer, faça sem esperar nada em troca. Faça pelo simples fato de fazer. Para de julgar a religião do outro, a forma de ser do outro, porque esse julgamento está travando o seu caminho. Ocupe-se de si mesmo. Imagine se cada um cuidar do seu quadrado, esse mundo vai ser maravilhoso. Porque cada um faz a sua própria reforma, né? Mas não, as pessoas querem mudar o mundo sem mudar a si mesma. Impossível, porque você é a mudança, né? E quando você fala assim, vamos, gente, vamos mudar porque o tempo está acabando. Que tempo é esse? Lembra que isso é bíblico, a separação do joio e do trigo já está acontecendo. Ó, não sei se você já percebeu, assim, que pessoas que você gosta muito, tem maior admiração, pessoas bacanas, você não brigou, não fez nada, mas a pessoa sumiu da sua vida. Por quê? Porque não está mais frequenciando você. Porque você está numa frequência, né? Porque você vibra o tempo todo, então aquilo não está mais, porque você só vai atrair o que está na mesma frequência que você. Então as pessoas sumiam, você fala, nossa, eu gostava tanto dessa pessoa, sumiu, você não brigou, não fez nada. Então é a separação. Isso já está acontecendo em família, a pessoa vai, ai, eu não tenho mais, sabe, ai, ânimo para ficar com aquela pessoa, ouvir aquele tipo de assunto, sabe, você não tem mais, sabe, para ficar ouvindo gente falando mal da vida dos outros, entendeu? Falando, ai, uns assuntos que nada a ver, é porque você já não está mais naquela frequência, isso já está acontecendo, né? E Jesus falava, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque são poucos que escolhem fazer a reforma íntima. Você olhar para você, porque quando chega aqui a gente só quer dinheiro, se dá bem, fama. E a gente usa o outro, né, para ganhar isso. Então somos todos um, então tudo que eu faço, pô, eu tô fazendo para mim mesmo. E as pessoas estão perdidas nesse caminho, que eu percebo, né? Terapia. Então as pessoas não estão olhando para fora, elas querem consertar. Então a doença vem, porque é a única forma, né, que o corpo mostra de você olhar para dentro. Porque pode perceber, quando uma pessoa fica doente, ela começa a se perceber mais. Ela vai buscar. Ela começa a buscar o lado espiritual, ela começa, né, o lado que ela é. Então a doença é um despertador, ela não é uma coisa ruim. Ela está aqui para e você pode curar a sua doença. Se você acredita em Jesus, porque a doença não existe, a doença, o que que ela é, né? Ela é a mente do homem em ilusão. Como nós, Jesus falava, nós somos Deus, então nós estamos criando a nossa doença. E a mesma força que cria pode descriá-la. Mas você acredita nisso? Então, o que você acredita é a sua verdade, e a sua verdade vai manifestar na sua vida. É a sua verdade. Então, qual é a sua verdade? Né? Então, cada um tem a sua. Então, é grau de consciência. Então, nós temos que expandir a nossa consciência. Ó, falar de mim que é mais fácil. Eu acreditava muito em reencarnação. E daí, hoje, eu percebi, estudando bastante, que fez mais sentido para mim, que são linhas de tempo. Entendeu? Quando eu, no presente, porque eu percebi que só existe o agora. Então, quando eu, no exato momento, no agora, viajo para o passado, eu estou acessando uma linha do tempo do passado. Então, quando você faz uma regressão, uma hipnose, então você acessa a linha do tempo daquela vida que você viveu.
Mas tudo isso acontece no agora, porque você é uma alma e você está agora. Foi a experiência que você teve lá atrás. E como nós, como humanidade, tivemos muita experiência negativa de guerra, quanto à guerra com nossos antepassados, tudo que a gente já sofreu, e a gente guarda isso na nossa, no nosso campo. E isso reflete agora. E a gente precisa olhar para isso. Né? Então, o que existe são linhas temporais. Então, quando você está aqui agora, você pensa em coisa bacana, você fica feliz. E quando você pensa em coisa ruim, você fica lá. Então, o que eu percebo assim, você é o poder. Então, se você está com algum problema, vá para onde você quer, para a solução, foca na solução, entendeu? Caminhe para a solução. Porque se você ficar no problema, você não vai ter solução. Porque a mesma energia que criou o problema não é a energia que vai resolver. É você dando um salto. É você experienciando outras coisas, de outras formas, outros sentimentos. Né? Então, se eu estou com raiva, eu criei uma situação, então, poxa vida, deixa eu me livrar dessa raiva, deixa eu me livrar desse comportamento, dessa atitude, deixa eu ir. Porque às vezes você tem um companheiro e o companheiro está falando para você, mas seu ego é tão forte, você fala, que seu ego fala assim, ele está falando isso de mim? E ele que faz isso, entendeu? Você justifica. Então, é espelho. Né? Então, quando eu tenho a coragem de olhar para mim, e vencer o meu próprio ego, eu não preciso vencer ninguém aqui fora. Porque a única energia que tem poder de me destruir é o meu próprio ego, a minha própria sombra. Agora, olha o poder que você tem como consciência, porque você construiu essa sombra com as experiências. Olha a força que essa sombra tem, porque ela está, né, comandando a sua vida. Então, imagine se você, porque você não se livra da sua sombra, mas se você unir a sua sombra à sua luz, você vai perceber que a única verdade é a luz. Né? Porque o que é escuridão? A ausência de luz. O que é o medo? A ausência da coragem. Né? Então, se você escolher e falar, não, eu estou no comando. Eu sou luz e só me submeto à luz. E nada nem ninguém vai apagar a minha luz. Eu tenho a consciência crística. Vai para lá. Né? E as coisas começam a ficar mais fáceis. Mas precisa escolher isso, né? E é difícil escolher, né, Marley? Eu não acho que é difícil. As Eu pessoas, acho, eu falo assim que é difícil porque as pessoas elas estão naquela zona de conforto, né? na É realidade, confortável, né? A gente tá no papel de vítima, né? é O tempo exatamente. inteiro, né? Que Então, a mas gente é confortável. eu acho que isso é o medo. O medo, entendeu? A pessoa tem medo, a pessoa foi doutrinada que vai vir uma pessoa, um salvador para salvá-la. A humanidade tem essa crença, porque tudo é crença. Porque, ó, tudo que é real não pode ser ameaçado. E tudo que é irreal não existe. Então é a criação da mente do homem em ilusão. Então tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem. Mas, entendeu? Então o medo é uma ferramenta de controle. Né? Então, vencer a si mesmo, Jesus já falava, quando você vencer você vence o mundo. Mas a gente quer vencer o outro, quer estar certo. Então a gente está na contramão, amiga. Depois que eu falo, a gente não tem mais tempo. A separação do joio e do trigo está acontecendo, eu sinto essa energia muito forte. Porque é uma questão de sentir, não dá para explicar o que a gente sente. Mas se a pessoa começar a falar, não, a partir de hoje, eu vou olhar para dentro. Eu vou resolver os meus sentimentos, não vou fugir mais dele. Não vou culpar ninguém. Eu vou simplesmente agradecer e olhar para o meu coração e fazer a pergunta: por que eu me sinto assim? Em que momento, né, eu deixei isso tomar conta de mim? Qual é o meu maior medo? O que de pior pode acontecer se eu olhar para isso? E você vai perceber que a sua luz vai destruir a sua sombra. E você se liberta, porque a liberdade é o estado do ser, não é de ter. Porque eu percebo pessoas falando assim, não, eu estou preocupada, eu preciso, sabe, na minha velhice eu preciso ter dinheiro, eu preciso me aposentar, eu preciso não sei o quê. A pessoa está querendo guardar coisa, entendeu? Nesse planeta, uma segurança,
sabe, material que não existe na realidade. Entendeu? Porque se o planeta explodir, lembra quando veio o dilúvio? Então, que adianta você guardar? Então, nós estamos aqui para salvar o planeta, gente. Nós temos que acordar. Entendeu? Então, os seus sentimentos, a única coisa que existe é energia. Então, a nossa alma é um campo de energia. Então, e o que você está vibrando agora, nesse exato momento? Você está emanando uma energia para o planeta. E você é responsável por aquilo que você está emanando. E vai voltar para você. Então, se você quer curar alguma doença, se você quer curar, peça perdão, libere os ódios do seu coração, entendeu? Se liberte de todo sentimento que não faz sentido ficar guardando. A gente guarda raiva, mágoa de 20 anos, a pessoa me fez, fica... Gente, a pessoa que fez isso pra você também tá inconsciente, porque ela fez pra ela também. Entendeu? O que a gente planta, a gente colhe. Então, libere perdão, sabe? Tire tudo isso do seu coração. E depois você vem aqui me dizer o que aconteceu. Veja, e se você não se cura? Então, sai do modo avião, pô. Jesus está mandando sua bênção pra gente. E todo mundo tá no modo avião, ninguém recebe. Você quer receber uma cura? Você pode receber uma cura hoje, se assim você acreditar. Entendeu? Porque Jesus já falava, a tua fé te curou. Mas no que você tem fé? Você tem fé no quê? No dinheiro? Não dá para servir aos dois senhores, né? Então o que você está buscando? Você é essência divina. Então, vai buscar a sua essência. Vai recuperar a sua sanidade. Porque você é divina e nada vai poder mudar quem você é. Nada tem poder sobre você. É muito bom o papo com a Marley, gente. A gente entra aqui numa imersão, vai indo, vai conversando. E eu quero falar para você que está em casa. Vou até mudar a câmera aqui para falar aqui para você que está em casa. Para você continuar vendo conteúdos, escutando todas essas mensagens que a Marley passa, que ela fala, porque na verdade o intuito deste canal da Marley Ribeiro, é justamente isso, levar a palavra, levar o conhecimento, é fazer o despertar. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que ela posta aqui no canal. Então, a gente vai continuar essa conversa aqui. Não, eu vou dar. Você nem vai sentir aí em casa, tá? Mas a gente vai conversar, vai continuar essa conversa. Então, você clica no próximo vídeo que a gente vai continuar essa conversa sobre o ego, tá bom? Então, não esquece de ativar o sininho, comenta aqui tudo que ela falou, comenta aqui embaixo se você sentiu, se fez sentido para você, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que ela vai responder todas as perguntas. Assim que você escrever, ela já responde para você, tá bom? Então, a gente já volta.